Comissão de Constituição e Justiça dá largada à tramitação do projeto que altera o Código Ambiental Catarinense. Empresas apresentam à CPI da telefonia números que demonstram melhorias no atendimento ao consumidor e a expansão da rede no estado. A autora da CPI das Águas recorre da decisão de submeter à CCJ requerimento para a criação da comissão. E ainda, o Parlamento Catarinense estreia programa Encontros com a Assembleia. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da CPI, que investiga denúncias de irregularidades no serviço das empresas de telefonia móvel em Santa Catarina, ouviram esta semana os diretores das operadoras Oi e Vivo. Eles apresentaram números que demonstram a melhoria no atendimento ao consumidor e a expansão da rede aqui no estado. Além de apontar os investimentos feitos na área, ambos falaram da dificuldade da instalação de novas antenas em Santa Catarina. A demora se deve à concessão de licenças ambientais. Esta foi a 9ª reunião da CPI instalada em abril na Assembleia Legislativa. Os representantes da Vivo e da Oi destacaram o empenho que vem tendo para melhorar o atendimento ao consumidor. O diretor de Relações Institucionais da Vivo, Enilson Flávio Camolese, veio de Brasília para informar que a empresa investiu R$33 milhões no ano passado em Santa Catarina para atender os 2 milhões de clientes e que tem a melhor cobertura 3G do estado, tendo 88,7% da população catarinense coberta pelo serviço. Os diretores da Oi afirmaram que investiram só este ano no estado R$178 milhões e contam com aproximadamente 3 milhões de clientes. Os deputados reclamaram da falta de cobertura na área rural e em margens de rodovias. Os diretores deixaram claro que a Anatel não exige esse serviço. Para a agência reguladora, basta atender 80% da área urbana. As obrigações existem em relação à cobertura 2G nas áreas urbanas. Não existe obrigação de atendimento a rodovias. A Oi atende em todos os seus municípios onde ela está presente, o que prevê o regulamento da agência, inclusive de cobertura e nos seus indicadores de qualidade. O diretor da Vivo trouxe uma sugestão para oferecer este serviço. Citou o modelo de parceria público-privada que vem sendo implantado no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo foi feito um incentivo de ICMS, a título de crédito de ICMS, para que a empresa vencedora do certame, aquela que oferecesse o melhor preço de interesse para o Estado, ou o menor preço no caso, instalasse nesses distritos. A Vivo ganhou e vai instalar inicialmente em 10 distritos, e com incentivo de ICMS para a instalação nesses distritos. Então, seria uma proposta para ser discutida e para ser avaliada, não só em Santa Catarina, mas eventualmente em outros estados, né? Outro problema que os parlamentares querem ver resolvido é o fim das sombras, a falta de sinal em vários pontos dos municípios. As empresas garantem que se empenham constantemente na expansão da rede, mas culpam também o poder público por isso. Uma das principais reclamações dos representantes das operadoras de telefonia móvel é quanto à demora da Fátima em conceder licenças para a instalação de novas antenas, o que melhoraria a qualidade do serviço. O representante da Oi destacou que há pedidos de licença de 2009 que ainda não foram concedidos. A proposta dessas empresas é a mudança na legislação para agilizar esse processo. O próprio histórico de aprovação de licenças, a demora, a certa morosidade em algumas emissão de licença mostra que a legislação, no nosso entendimento, ela ficou defasada da necessidade que a população tem de cobertura. Então, nada mais natural que o legislador, os executivos municipais fiquem atentos a essa demanda. Não que não é só nossa essa demanda é a demanda da própria população para uma maior cobertura. Precisamos agilizar, precisamos renovar, conceitos mais modernos. Temos excelentes iniciativas já dentro do estado de Santa Catarina, como o município de Criciúma, de Tubarão, onde já se deu uma demonstração de que é possível, sim, garantir uma legislação mais moderna e que atenda o anseio, principalmente da sociedade. Os representantes da Fátima são os convidados da CPI para o próximo dia 27. Os parlamentares pretendem intervir na questão para solucionar o problema. Nós vamos ter um grande trabalho e acreditamos que, num diálogo com a Fátima, certamente que o que depender do Estado, nós temos como legisladores a obrigação de fazer com que a população catarinense, o usuário ou consumidor da telefonia móvel,
não sofra nenhum prejuízo por conta de um órgão ambiental ou de uma legislação que está imperando. Falando em CPI, a bancada do PT na Assembleia já iniciou a coleta das assinaturas para a criação de uma outra comissão parlamentar de inquérito na Casa. A intenção desta vez é investigar denúncias de desvio de dinheiro público envolvendo a Celesc. A coleta de assinaturas já foi iniciada pela bancada do PT na Assembleia. É necessária a concordância de pelo menos 14 parlamentares para que a comissão parlamentar de inquérito possa ser instalada. O objetivo da CPI é a investigação de denúncias envolvendo o desvio de dinheiro público dentro da Celesc. A líder da bancada petista, deputada Ana Paula Lima, apresentou em tribuna uma reportagem veiculada em rede estadual sobre o assunto. As irregularidades estão relacionadas principalmente à contratação e pagamento de serviços que não foram executados e à dispensa de licitação em compras. A Polícia Civil, Tribunal de Contas e Ministério Público iniciaram as investigações do caso em 2011, a partir de documentos levantados em uma auditoria interna na concessionária. As denúncias são gravíssimas, de notas frias, desvios de recursos, enquanto a nossa população está vivendo as quedas de energia, os apagões, com falta de investimentos nessa área. O problema da Celesc já vem de muito tempo já sendo denunciado por esse parlamento. O Ministério Público já está há 3 anos fazendo esse tipo de investigação, também o Tribunal de Contas, mas o Parlamento catarinense agora tem que se juntar a esses demais órgãos para trazer aqui para esta casa esse debate, para trazer para essa casa o depoimento dos envolvidos, para tornar claro, limpo e transparente todas as ações da Celesc. Outra comissão parlamentar de inquérito que vem sendo articulada na Casa é a que propõe investigar denúncias de irregularidades nos contratos municipais de água e esgoto. O requerimento de instalação da chamada CPI das Águas foi apresentado esta semana, mas acabou sendo submetido à CCJ a pedido do deputado Maurício Scurgilac, do PSD. A autora do pedido de criação da CPI, a deputada Ângela Albino, do PCdoB, recorreu da decisão. A parlamentar se apoia em decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, como conta a repórter Deluana Mus. Na terça-feira, o requerimento solicitando a abertura de uma CPI para apurar atos ilícitos na concessão, outorga e permissão do fornecimento de água pelos municípios foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa. Estava subscrito por 19 parlamentares e foi encaminhado para publicação no Diário da Assembleia. Um dia depois, acontecia a reviravolta. Um novo requerimento, assinado pelo deputado Maurício Scurgilac, foi lido em plenário. Recebido em 13 de agosto, mesma data do pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, o documento apontava dúvidas sobre o fato determinante para a instalação da CPI das Águas. Nós não queremos uma CPI política, uma CPI aleatória. Vamos definir qual o objetivo que nós queremos, senão eu vi até os próprios funcionários favoráveis e acaba numa CPI que, ao invés de investigar outras possíveis irregularidades, investigando a própria atuação dos servidores ou da própria entidade em si. Então, o nosso objetivo é que seja definido, eu assinei ao requerimento da CPI, mas querendo que seja definido o que efetivamente vai ser investigado. Recebido pela presidência, o requerimento de Scurgilac foi acatado e encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça, o que está previsto no regimento interno da Casa. Agora, conforme a norma, a CCJ terá o prazo de uma reunião ordinária para se manifestar. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Mauro de Nadal afirmou que a documentação deverá ser analisada já na próxima semana. Vai analisar a admissibilidade, a constitucionalidade, a regimentalidade e também vai estipular a forma de tramitação deste procedimento aqui na Casa. Então, nós deveremos já na próxima sessão recebermos oficialmente por parte da presidência esta documentação com as assinaturas e a partir daí nós daremos os encaminhamentos conforme manda o regimento interno da Casa. A deputada Ângela Albino, autora do pedido de instalação da CPI, questionou o procedimento. Nós apresentamos hoje um recurso oral, ratificado por um recurso formal por escrito, da decisão do presidente que remeteu a CPI à Comissão de Constituição e Justiça.
tem decisão do Supremo Tribunal Federal reiterada, dizendo que nenhum órgão fracionário pode ser superior à CPI e ser submetido à CPI a esse órgão fracionário, que no caso é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós apresentamos o recurso e esperamos que a comissão, na forma da lei, aprecie o recurso antes propriamente da apreciação da CPI, do pedido de CPI que o presidente remeteu àquele órgão. Ambos os requerimentos deverão ser lidos já na próxima reunião da CCJ, que além da CPI, também discute as alterações propostas para o Código Ambiental Catarinense. O projeto que adequa o dispositivo ao Código Florestal Brasileiro começou a tramitar na comissão esta semana. Os detalhes você confere depois do intervalo. A Comissão de Constituição e Justiça já definiu como será a tramitação do projeto de lei que estabelece mudanças no Código Ambiental Catarinense. A ideia é adequar o dispositivo ao Código Florestal Brasileiro. O presidente da CCJ, deputado Mauro de Nadal, avocou a relatoria do projeto que começa a tramitar na comissão. A matéria é resultado de um estudo técnico de 4 meses, coordenado pelo vice-presidente da Casa, deputado Romildo Titon. O projeto, que propõe alterações ao Código, aprovado pela Assembleia em 2009, foi apresentado aos deputados pelo relator, que já definiu os prazos para a apresentação de emendas e para a elaboração do relatório final. Nós fixamos um calendário até para que possamos, primeiramente, permitir que todos os deputados da Casa possam tomar conhecimento da matéria, apresentar emendas, se assim entenderem necessárias, no momento oportuno, que é aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós daremos até o dia 28 o prazo para estas emendas, todos os deputados serão comunicados deste calendário, já com a ideia de apresentar o relatório no dia 4 de setembro. Entre as principais alterações no Código Ambiental Catarinense estão a mudança no conceito de pequena propriedade, os limites das áreas de preservação permanente próximas a rios, a não obrigatoriedade de averbação de reserva legal e a responsabilidade dos municípios em estabelecer regras para as APPs em áreas urbanas já consolidadas. Seguindo a proposta do Código Ambiental de preservar o meio ambiente sem prejudicar a produção, a CCJ também aprovou na manhã desta terça-feira um outro projeto de lei de autoria do deputado Dirceu Dresch. A matéria cria a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e da economia popular solidária. Para nós é muito importante esse projeto que estabelece 30% da compra de alimentos nas escolas municipais, seja da agricultura familiar, que é um projeto de 2009 federal. Além disso, nós temos o programa de aquisição de alimentos, que é um outro programa que o governo federal compra produtos para os estoques reguladores e para programas sociais nacional, como, por exemplo, o programa Bolsa Família e tal. Por isso que o projeto, para nós, ele fortalece esse setor, já que Santa Catarina tem um setor da agricultura, uma forte perspectiva de desenvolvimento e de desenvolvimento local, principalmente nos nossos pequenos e médios municípios. Parlamentares do sul do estado estão em contagem regressiva para o início das operações do Aeroporto Regional de Jaguaruna. A abertura está prevista para outubro deste ano e foi discutida esta semana com o secretário de Estado da Infraestrutura, Valdir Cobalcini. Além dos parlamentares e do secretário de Estado de Infraestrutura, participaram da reunião na presidência da Assembleia Legislativa, prefeitos e secretários de Desenvolvimento Regional do Sul do Estado, além de representantes da RDL, a empresa responsável pela administração do aeroporto. No encontro, as lideranças discutiram o cronograma das obras que ainda precisam ser executadas para que o terminal Humberto Bortoluzzi, de Jaguaruna, entre em funcionamento. De acordo com a empresa, a pista de 2.500 metros de extensão, construída no nível do mar, já está pronta para operar. 60% do serviço de tráfego aéreo já foram contratados e o aeroporto conta com vigilância 24 horas. A previsão é que o terminal opere a partir do mês de outubro, após vistoria da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Existem 3 etapas para a liberação de um aeroporto. A primeira etapa é a Secretaria de Infraestrutura encaminhou a documentação necessária, plano diretor, plano de ruídos, para a ANAC analisa. Em seguida, ela marca uma inspeção que leva em torno de 2 ou 3 dias. Ela visita toda a área do aeroporto, em todos os setores,
e, a partir daí, ela homologa o aeroporto para entrar em funcionamento. Após a ativação do aeroporto de Jaguaruna, o próximo passo que começa a ser estudado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura é a ampliação na largura da pista, que hoje é de 30 metros. Nós já temos o projeto concluído do alargamento da pista, mas isso não implica em tardamento do início das operações. As operações elas já podem iniciar, não há nenhum problema. Nós temos outras pistas no estado, muito menores do que essa de Jaguaruna e em operação plena. Cerca de 60 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado na execução das obras, aguardadas pela população há 12 anos. O novo aeroporto deve beneficiar mais de 1 milhão de moradores do sul do estado. Eu não canso de dizer que somente com a decisão equivocada da paralisação da BR-101, da duplicação da 101 na Palhoça na ocasião, isso promoveu para o sul do estado perdas na ordem de 32 bilhões de reais. Então, o nosso aeroporto regional sul vai ajudar nesse processo de recuperação, de recomposição da força, da pujança do nosso grande sul catarinense. E veja ainda hoje, Parlamento Catarinense estreia o Encontros com a Assembleia. O primeiro deles foi com o ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. A Escola do Legislativo realizou esta semana a sessão ordinária da 15ª edição do programa Parlamento Jovem. A sessão foi o ponto alto das atividades do grupo, que durante 3 dias vivenciou a rotina de um parlamentar. Em plenário, os deputados estudantes defenderam ações em prol das cidades que eles representam e debateram os projetos que eles mesmos elaboraram. Todos encararam o desafio muito a sério. São 40 estudantes do ensino médio de 8 escolas das mais variadas regiões do estado. Cada instituição de ensino sorteada pelos deputados envia 5 alunos selecionados pelos colegas e professores. Esses estudantes se transformam em jovens parlamentares durante 3 dias, conhecendo a rotina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A programação começou na terça-feira. Os deputados estudantes participaram de uma palestra sobre o papel do Poder Legislativo Estadual. Promoveram a eleição da mesa, a instalação e distribuição das comissões e relatorias. Participaram de reuniões das comissões permanentes para a análise dos projetos e indicações que eles formularam na escola, com a ajuda de colegas e da comunidade. Esta sessão ordinária encerrou a 15ª edição do Parlamento Jovem Catarinense. A sessão é feita exatamente como manda o regimento interno da casa. A estudante de Nova Veneza, Caroline Morelli, foi eleita a presidente da mesa pelos colegas e provou que tem vocação para a política. A gente aprendeu várias coisas, a gente passou a ter outra visão de política, outra visão dos próprios deputados. Conhecemos também vários outros colégios, várias necessidades de outras regiões. É uma experiência que eu jamais vou esquecer, com certeza. Cada equipe representante de uma escola forma um partido político fictício e defende na tribuna os projetos, indicações e moções que trouxeram da cidade que representam. O Antônio, de Nova Veneza, defende os interesses do distrito de Caravaggio. O projeto que a gente vem defender é de instituir o Dia Estadual de Nossa Senhora do Caravaggio e também reconhecer o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio como um ponto turístico religioso a nível estadual, a ser comemorado no dia 26 de maio anualmente. A Gisele, de Leoberto Leal, apresentou 2 indicações. Uma é criar centro de triagem nos municípios pequenos, para um melhoramento, um cuidado com o meio ambiente. A outra é sobre educação especial, trazer uma melhor capacitação para os professores, para trabalhar com alunos especiais, pela questão de, muitas vezes, os professores estarem entrando pela chamada pública sem nenhuma capacitação. Isso pode estar prejudicando o próprio aluno especial e até mesmo os outros que estão na sala de aula. Os projetos de lei elaborados pelos estudantes são encaminhados para a Comissão de Legislação Participativa, são debatidos pelos parlamentares e podem ser aprovados e transformados em lei estadual.
O Parlamento Jovem Catarinense foi criado em 2005 pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mais uma iniciativa que deu certo, com 2 edições por ano, coordenadas pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. A ideia e o objetivo, desde que quando foi proposto pela deputada Ana Paula, era fazer com que os jovens tivessem essa experiência e exercer a cidadania e conhecer o poder legislativo, saber realmente o que é a política, o que os políticos realmente fazem, para que eles pudessem ter uma nova visão, Então, eu acho que esse é o objetivo principal e é a nossa motivação para realizar essas edições do Parlamento Jovem. Os deputados estudantes provaram que o jovem tem interesse e disposição de lutar pelas necessidades da população e aprenderam que os deputados estaduais têm papel fundamental no exercício da democracia. Uma experiência que pode mudar o futuro desses adolescentes e até da sociedade catarinense. Foi muito interessante. Isso ajudou a quebrar o estigma que tem contra a política, da corrupção. Porque a gente viu que o trabalho deles é muito difícil. Eu entendo agora como funcionam as leis, como nossas leis são aprovadas e quantos deputados se importam com a gente. Porque eles dão duro para eles fazer as nossas leis. Eles dão duro para eles cuidar da nossa Santa Catarina, do nosso Brasil. Foi um desafio aceitado que nós colocamos em prática. É um conhecimento novo, muito bom, que a gente vai levar. Foi uma experiência ótima que eu aconselho a todos os jovens a se desafiarem, a virem atrás e a irem buscar esses conhecimentos. E as escolas que vão participar da próxima edição do programa Parlamento Jovem já foram anunciadas. O sorteio aconteceu no plenário da Assembleia. O sorteio foi coordenado pelo deputado Gelson Merizio, presidente da Escola do Legislativo, com o apoio do deputado Dirceu Dresch. São 8 escolas sorteadas, cada uma representa uma região do estado. São elas Escola Estadual Básica Isidoro Benjamin Moro, de Lindóia do Sul, Escola Estadual Básica Leonor de Barros, de Florianópolis, Escola Estadual Alvino Tribés, de Jaraguá do Sul, Escola Estadual Barão de Antonina, de Mafra, Escola Estadual Básica Paulo Schiffer, de Caçador, Escola Estadual Básica Dom João Becker, de Brusque, Escola Estadual Básica Manuel Cruz, de São Joaquim e Escola Estadual Básica Professor Pedro da Ré, de Criciúma. A partir deste sorteio, a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, passa a orientar as instituições de ensino selecionadas para a participação na edição do Parlamento Jovem Catarinense de novembro deste ano. Cada escola deverá selecionar e preparar 5 estudantes do ensino médio, que terão a chance de vivenciar durante 3 dias a rotina de um parlamentar, participando de comissões e apresentando e votando projetos de lei numa sessão plenária. A Assembleia realizou esta semana em Rio do Sul mais um seminário de responsabilidade social. O objetivo é motivar empresas e instituições a praticarem ações socioambientais no dia a dia e incentivar a participação delas na 3ª edição do prêmio. A programação começou com uma palestra sobre a importância de ações socioambientais e também sobre a visibilidade que o balanço social proporciona às organizações. O balanço social representa um documento de apresentação contábil e não contábil de toda empresa e entidade que quer realmente mostrar para a sociedade aquilo que ela faz de bom, faz de bonito para a sociedade catarinense. Representantes do frigorífico Rio Sulense puderam apresentar aos participantes as ações que a empresa desenvolve em prol do bem-estar dos funcionários e também para a preservação do meio ambiente. O frigorífico foi certificado nos últimos 2 anos em responsabilidade social. A sociedade ela não conhece todo o trabalho que a empresa faz por trás de todo o alimento que ele compra. Então, ela conhecendo que nós cuidamos bem do ambiente, não agredimos o ambiente, estamos recompondo a mata ciliar, cuidando dos córregos, na hora de ele comprar o produto, ele vai lembrar de que essa empresa ecologicamente está cumprindo com a legislação que além da legislação, é uma consciência dos acionistas. Outra empresa da região certificada em 2012 é a Bluesoft, polo tecnológico de informação e comunicação da região de Blumenau. A empresa alcançou destaque por meio do programa Entra 21, que é voltado à formação gratuita de jovens carentes em cursos avançados de informática.
Implantado há 8 anos, o programa já formou cerca de 2.000 jovens. Como é uma entidade sem fins lucrativos, ela tem que mostrar resultado tanto para os associados, que são as empresas, quanto para a sociedade em geral. Empresas e entidades interessadas em participar da certificação e concorrer ao Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC 2013 devem se inscrever até o dia 30 deste mês no site da Assembleia Legislativa. A inscrição é gratuita. Os membros, que são os representantes das entidades, em número de 12, mais o representante da Assembleia, é que vão passar a escolher a partir do mês de outubro, e vão escolher os melhores através da análise do balanço conforme os critérios editais. Nesses encontros, e aqui em Rio do Sul de sucesso também, a gente tem a oportunidade de falar de alguns cases, de colocar a importância da premiação, o objetivo dela, que é exatamente de mostrar, de contar para Santa Catarina, de socializar esses bons exemplos de empresas e entidades que fazem a sua parte. E o Parlamento Catarinense lançou esta semana o programa Encontros com a Assembleia. A iniciativa é uma forma de aproximar o Legislativo dos cidadãos, através de palestras com personalidades de destaque. O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt foi o primeiro palestrante. Ele deixou à população de Rio do Sul, no Alto Vale, uma mensagem de otimismo e superação. Com a experiência e autonomia de quem tem mais de 3 décadas de sucesso no esporte, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt abriu o primeiro ciclo de palestras do programa Encontros com a Assembleia. A iniciativa, desenvolvida pelo Parlamento Catarinense, traz ao Estado personalidades que se destacam no Brasil em diversas áreas. Na chegada ao município de Rio do Sul, no Alto Vale, Oscar foi recebido pela imprensa local. Em uma entrevista coletiva, o ex-atleta falou sobre a mensagem que pretende deixar aos catarinenses. A mensagem de superação, de luta. É muito engraçada a minha palestra, vocês vão morrer de rir. E no final da palestra vocês vão se emocionar também, tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, porque é assim, há centenas delas. Então, a mensagem de tudo, sobretudo de treinamento, de sacrifício, de dor. A notícia da vinda de Oscar a Rio do Sul mexeu com a cidade. Em menos de 3 horas, as inscrições para a palestra foram esgotadas. Mais de 800 pessoas lotaram o auditório da Unidade para conhecer um pouco mais da trajetória de Oscar. Na palestra Desafios e Superação, ele dividiu com o público momentos engraçados e emocionantes que marcaram a vida do ex-atleta. Ele vira para mim e fala: o Bernardinho continua precisando de você lá. Conhecido como Mão Santa, Oscar entrou pela primeira vez em uma quadra de basquete quando tinha 13 anos. Aos 20 já integrava a seleção brasileira de basquetebol, se tornando um dos maiores colecionadores de títulos no esporte mundial. Agora, Oscar enfrenta um novo desafio, dessa vez de se tornar o melhor palestrante do Brasil. E para quem teve a oportunidade de acompanhar a palestra, já fica a certeza de que ele está no caminho certo. Quando eu tive a oportunidade de fazer inscrição, eu sabia que eu ia participar da maior palestra da minha vida. Participei da maior palestra, maior palestrante da minha vida. Muito boa a palestra, a gente teve bastante conhecimento, a história dele é bem linda e com o vídeo que ele passou no final a gente aprendeu bastante. Ele é uma lição de vida, eu acho que para todos, né? Com estes encontros, a Assembleia Legislativa oferece aos catarinenses a oportunidade de conhecer personalidades e de aprender com suas histórias e experiências. A iniciativa é também uma ferramenta para a interiorização do parlamento. São encontros do conhecimento. A Assembleia Legislativa, com esse programa, essa belíssima ação, se integra e aproxima-se dos lugares, das cidades, da juventude, trazendo personalidades que demonstram capacidade de superação. O Oscar não foi apenas um brilhante jogador de basquete, um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Ele tem sido um dos grandes jogadores da vida. Olha, não poderíamos inaugurar de melhor forma, né? Essa lição de vida que o Oscar nos transmitiu, né? Um vencedor, alguém que teve que empreendeu muitos desafios e que se superou e se supera nas suas 2 profissões, como desportista, como um grande jogador, como o maior jogador de basquete que o Brasil já conheceu, que a seleção teve,
como palestrante agora, está entre os 5 tops do Brasil, e nessa luta que ele está empreendendo pela vida, né? Para ficar por dentro das próximas edições do programa, acesse o site www.alesc.sc.gov.br/encontros. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.